Hello. Hello, Good morning for you. good morning. Você que está na Colômbia, quem não conhece, Sandro. E que hora que são aí na Colômbia? Agora são meio-dia e 2 minutos. É meio-dia e 2 minutos. Uhum. Aqui para mim já são 5 horas e 2 minutos. Uau, sim, fuso É horário. diferença. Daqui a pouco o sol Sim, se sim. põe. Apesar de que já está começando a se pôr um pouco mais tarde, e já, né, Ah, se aproximando, saindo um pouco do inverno, chegando mais para a primavera, então a tendência é que no verão a gente tenha o sol se pondo às 9 horas da noite. É impressionante. ah, nossa, aqui ainda tá aquele sol gostoso do meio-dia. Ainda mais porque a cidade aqui é bem quente, então tá um solaço. Uhum. E, bom, deixa eu te apresentar, né? Quem assistir a nossa live depois, é, como é que você pode se apresentar? Porque eu me lembro que a última vez que a gente teve uma live, eu te apresentei como afro-brasileiro, mineiro, poeta, filósofo, caminhante e professor de português na Colômbia. Gostaria de acrescentar Exato. alguma coisa? Não, eu acho que isso aí recolhe como um pouquinho daquilo que eu sou, né? Afro-brasileiro, mineiro, poeta, filósofo, professor, enfim, um caminhante. Sim, um caminhante, boa. Bom, eu queria começar a te fazer algumas perguntas para a gente tentar entender se existe um local comum no ensino de idiomas. Porque eu sou professora de inglês e ensino para brasileiras. Você é brasileiro e ensina português para colombianos. Né? Na sua maioria são colombianos, são todos colombianos, não é isso? Exatamente, a maioria são colombianos. Uhum. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando foi alguns mitos que foram disseminados, né? E as pessoas acreditam até hoje quando vai aprender um outro idioma. Então tem aquele mito assim de, não pode traduzir, não traduza, não pode traduzir de jeito nenhum, né? Ou Sim. então você tem que pensar naquele idioma, como se fosse uma maquininha que a gente pudesse simplesmente, né, inverter. Só dá para ser fluente mesmo se você fizer intercâmbio, se você for para o local, né? Aí na Colômbia também tem esses mitos? Você percebe que seus alunos também acreditam em algumas dessas coisas assim? Não somente os alunos, né? Mas eu acho que dentro da comunidade que trabalha com idiomas, da comunidade acadêmica, alguns deles ainda persistem com uma força inacreditável, né? A ideia de que você necessita ir ao país que fala aquele idioma, né? Para poder Uhum, falar aquele idioma que você está querendo aprender. A ideia de que você nunca pode traduzir, como você disse, como se a gente fosse um chip, né? Como se a gente uhum, pudesse trocar algo lá dentro, né? E como se a gente fosse uma tábula rasa, né? Como se não tivéssemos algo dentro, como se não tivéssemos uma história, como se não tivéssemos uma biografia, como se a gente não tivesse já um caminho feito, né? Essa ideia de que você não pode traduzir, que você tem que aprender naquele idioma e somente naquele idioma, e que o idioma alvo tem que ser o tempo todo o idioma alvo, né? Que você nunca pode ter o seu idioma nativo, como parte do processo de estudo uhum. e de aprendizagem. Esse mito, Tá. ufa, é muito, muito, muito comum. E para o português na Colômbia, né, tem um outro mito do qual eu saí beneficiado super, que é o mito de que só a pessoa que é nativa vai conseguir ensinar aquele idioma. Como se o fato de você ser nativo, né, o fato de você ser daquela língua alvo para os estudantes, logicamente você é capaz de ensinar aquele idioma, logicamente a pessoa vai aprender melhor contigo, logicamente você é o bambambam bam, bam da coisa. Quando aí tem algumas coisas que a gente precisa discutir. Uhum. Tá, mas eu queria voltar um pouquinho o que você comentou e eu quero aproveitar o ensejo que você é filósofo e você usou uma expressão tábula rasa. O que que você quer dizer com isso? Depois a gente fala mais sobre essa questão dos nativos, mas o que que você quer dizer com isso de ser uma tábula rasa? Quando a gente pensa na educação, né, a
gente tem aquela ideia de que o ser humano, ele vai aprendendo a partir das experiências, né? E aí tem algumas teorias educativas, ou tem algumas pessoas do senso comum que acreditam que não, o ser humano é uma tábula rasa, uma folha em branco, né? Uma espécie de folha em branco, e que a experiência, a cultura vai colocando aí, vai imprimindo coisas nessa folha ou vai escrevendo coisas nessa tábula rasa, né? A grosso modo, como metáfora, seria basicamente isso, né? Aí pensando nos idiomas, pensando no processo de aprender um idioma, você ser tábula rasa é como se você estivesse começando do zero, né? Como se a cada vez que você for aprender um idioma, você estiver iniciando outra vez. Quando não é assim, né? Nenhum ser humano é uma tábula rasa. Eu acredito que nem os bebês são tábulas rasas, né? As crianças já nascem num contexto de comunicação, esse contexto já vai influenciar a formação da pessoa, ela já tem no seu cérebro aí algumas coisas que permitem que ela aprenda outras coisas, enfim, um pouco de neurologia aí. Mas, quando você é adulto e você vai aprender o idioma, quando você é jovem, ou inclusive quando você já é uma criança de 6 anos, de 7 anos, ainda mais, você já tem um idioma nativo, você já tem dentro da sua cabeça um código, né? E esse código, você precisa desse código para aprender. Porque, querendo ou não, quando você vai para outro código cultural, esse código vai te ajudar. Porque, querendo ou não, a sua forma de se relacionar com o mundo é a partir desse código, né? Então, você não é uma folha em branco. Você é alguém que já tem algumas coisas escritas e que agora está começando a quê? A alargar, a expandir, né? A fazer com que essas letras cresçam de alguma maneira. E quando você comenta sobre somente o nativo, nessa crença, né? Essa crença que algumas pessoas ainda têm, que somente o nativo é capaz de te ensinar um idioma, aquele idioma alvo, aquele idioma que você quer aprender. Como você mesmo falou, você, de certa forma, se beneficia disso porque você é brasileiro na Colômbia ensinando português. Mas por Uhum. que, pelo que você falou, você não concorda exatamente com isso? Você acha que não é necessariamente só uma pessoa ter nascido em um local que já te dá gabarito para ser o professor ou professora daquele idioma? É isso? Claro, claro, exatamente. Eu não acho que o fato de você ser de um lugar e ter aquela língua materna, não acho que necessariamente você é uma pessoa que será capaz de guiar uma outra pessoa no processo de aprender aquele idioma, né? Seja no processo de estudo, no processo de estudar didaticamente o idioma. Eu não acho. Eu acho que ser professor é uma profissão. É um processo de estudo, é um processo que você estudou para fazer alguma coisa. No caso das línguas, você estudou uma língua para poder ensiná-la, você aprendeu essa língua, você continua estudando essa língua, você continua aprendendo essa língua. E muitas vezes, quando a gente é nativo, a gente fala o idioma. Ou seja, a gente fala, mas a gente não sabe por que fala, né? É tipo, o fato de eu saber fazer feijoada não necessariamente significa que eu sei ensinar a fazer feijoada. Eu sei porque eu aprendi, mas eu não sei ensinar isso, né? Então, o fato de eu saber aquele idioma não necessariamente significa que eu sei como funciona a fonética daquele idioma, que eu sei fazer a diferença disso para outro, que eu sei conduzir uma conversa a partir do mundo da pessoa, né? Porque eu acredito muito que o processo de aprender o idioma tem que partir da pessoa que está aprendendo, do mundo dela também. Então, não necessariamente significa que eu tenho essa capacidade de conduzir uma conversa no mundo daquela pessoa. Ou seja, não necessariamente significa que eu seja um pedagogo, né? Ou uma pedagoga. Sim? Sim, Então, sim. ser nativo não é garantia de que você vai aprender o idioma. Eu acho que isso tem a ver com outro tema, né? Que é aquele tema, aquele mito de que, eu não vou falar com o meu sotaque, né? Eu quero falar com o sotaque do nativo. Então eu quero aprender com o nativo para poder falar com o sotaque. Porra! O meu sotaque hoje já não é mais um brasileiro, tá? Então é o sotaque de alguém que fala espanhol no cotidiano. Então essa coisa de sotaque, de que o sotaque nativo. Qual nativo? O nativo do sul? Falando do Brasil, né? O nativo
do norte do país. E se a gente pensar no inglês, o nativo de onde? O nativo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da África do Sul. E se é dos Estados Unidos, pois do norte dos Estados Unidos ou do Brooklyn. E qual o sotaque nativo, né? Sim, E sim. qual é o idioma nativo, né? Porque não existe um idioma nativo, existem muitos nativos. Ou seja, você, inclusive quando você nasce numa determinada região geográfica, tem muitas coisas aí dentro, tá? Então, por exemplo, eu sei que na hora que eu estou ensinando o português, eu não posso ensinar coisas de Minas Gerais somente, né? Eu sou de Minas, eu tenho que ter uma espécie de português padrão, eu tenho que ensinar coisas que não têm a ver só comigo. Então, isso de ser nativo, não garante que o seu processo vai ser 100%. Isso não é, Uhum, isso é um mito também. uhum. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me perguntou assim, Luciana, existe o inglês americano, existe o inglês britânico, mas no Canadá, qual é o inglês? Inglês canadense. E na Austrália, Claro. inglês australiano, né? Porque é a partir da experiência daquele povo, né? Daquele grupo. E a gente modifica, a gente faz uma... As nossas experiências transformam o idioma, né? Claro, E, claro. e uma coisa que você falou e que me chamou a atenção é que você disse que você sempre se preocupa com essa bagagem que a pessoa traz. É que você procura ter esse cuidado e inserir quando você faz, por exemplo, um recorte de eu sou professor de português na Colômbia, eu sou mineiro, mas eu também tenho que ter essa preocupação de ter uma visão um pouco mais alargada do que é esse português, né? O que é a língua portuguesa. Então, como é que você consegue lidar com isso de você ter as experiências que as pessoas trazem e muitas dessas pessoas trazem também essas crenças, nesses mitos de que, não, não posso usar a minha língua nativa e tal. Como é que você faz para desconstruir isso? Durante a sua aula, como é que você desconstrói isso na cabeça dos seus alunos, das suas alunas? É um processo, né? Acredito que a primeira coisa é exatamente eu digo para os estudantes: olha, você pode fazer isso, tá? O estudante fala: professor, eu quero usar o tradutor. Sim, você pode usar o tradutor, mas vamos usar o tradutor dessa maneira, tá? Não vamos somente colocar uma palavra lá, mas vamos usá-la. Sim, o tradutor é necessário, tá? Aí o estudante fala, não sei, eu faço a recomendação de um professor, ele é nativo? Eu falo, não, ele não é nativo, mas ele estudou para ensinar idiomas, ou seja, ele tem conhecimento, ele está há 10 anos fazendo isso, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo, tá? Ele sabe português, você ainda não sabe, ou seja, ele tem uma grande vantagem sobre você, tá? Ele tem uma vantagem maior ainda porque ele estudou português assim, estudando do cotidiano, ou seja, ele não só aprendeu, ele está ainda estudando aí. Então, acho que o primeiro passo para deconstruir, né? Para deconstruir essas coisas é exatamente fazer com que o estudante faça isso que ele considera um mito, né? Permitir que o estudante experimente, né? E eu sempre digo, olha, tenta fazer. Se não der certo, deixa para lá. Mas se der certo, continua, tá? Então, acho que esse é o primeiro passo, né? E brincar também um pouco com essas coisas, né? Às vezes, na sala de aula, né? Quando aparece algum desses mitos, então eu começo a brincar, né? Quando o estudante no mundo do espanhol, né? Um mito, por exemplo, é que o português e o espanhol é muito parecido, né? Aí quando eles falam, o português é muito parecido, então eu começo a falar um português que é bem diferente e eles, não é tão parecido assim. Então, vamos brincar com isso, já que é parecido, pois então eu vou falar o português da minha mãe, por exemplo, que é uma mineira e que fala um português bem diferente de um português carioca, por exemplo, e vamos ver se vocês conseguem entender. Não, não entenderam? Então não é tão parecido assim, né? Então isso é um mito, né? Então agora vamos estudar? Aí, não sei, querem usar o tradutor. Vamos usar o Google Tradutor. Você vai traduzir essa palavra? Olha, essa palavra na verdade não é assim, né? Então você está usando de maneira errada. Que tal se a gente usar assim, tá? O tradutor não é um demônio, tá? O problema é como Uhum, você está usando, né? Então, o que uhum. você está fazendo com essa ferramenta? Sempre isso. Então, eu acho que a gente tem que começar com faça, experimente. Se der certo, deu. Se não der certo, deixa pra lá. Sim, como se fosse uma espécie de laboratório, né? Eu acho que o que você comentou, assim, de dizer para o aluno, dizer para a pessoa, não, tá tudo bem, tente, não tem problema. Aqui é um local de experimentação, aqui você está num ambiente que você pode fazer isso, né?
Uhum. Sim, sim. Encarar a sala de aula não como um lugar, não como um lugar fechado, não como um espaço onde todas as coisas já estão prontas, né? Uhum, Encarar as teorias educativas também como ferramentas, não como modelos nos quais você deve se encaixar perfeitamente e uhum, que se você seguir a risca você vai chegar a tal resultado. Não é assim, né? O fato é que todo ser humano é um ser subjetivo, né? E por mais que você siga uma teoria, os resultados podem ser diferentes para uma pessoa e do que para outra pessoa. Então, é o que você falou, né? Experimente, tente, sim? Aqui a gente tem essa teoria. Eu estou usando essa teoria. Eu sempre digo para os meus estudantes no primeiro dia de aula: olha, esse semestre o professor quer usar esse modelo educativo. Eu trabalho para a universidade, né? Então eu tenho um pouco essa liberdade. Eu estou usando esse modelo educativo. A gente vai fazer essas tarefas porque esse modelo diz isso aqui, tá? Tá bom? Alguns de vocês não vão funcionar ou não vão conseguir usar essa teoria. Eu vou tentar adaptar, mas saiba, essa é a teoria que a gente vai usar aqui. Essa teoria garante que você vai aprender? Não. Eu estou te dando um caminho, mas você também deve saber como é você e qual é o seu caminho dentro deste caminho que eu estou propondo, né? Porque o caminho é muito grande, mas tem gente que vai pelo meio, tem gente que vai pela beirada, tem gente que vai pela esquerda, tem gente que vai pela direita, tem gente que vai de costa, enfim. É o mesmo caminho, mas tem muitas formas de percorrer esse caminho. uhum. E como que você enxerga o uso do idioma nativo, né? Por exemplo, no seu caso, o espanhol, a pessoa usar o espanhol durante a aula de português, e no meu caso, usar o português durante as aulas de inglês. Você acha que ajuda nesse caminho? Eu acho A que percorrer esse caminho? ajuda em alguns momentos. Por exemplo, a ideia é que seja uma aula de conversa, né? Uma aula de comunicação. Então, eu espero que esse estudante, pouco a pouco, vá fazendo de tudo para se comunicar em português brasileiro. Esse é o meu sonho, esse é o meu ideal, né? Só que na primeira aula eu tenho que dar uma instrução para o estudante. Então, eu vou dizer para ele, não sei, faça uma apresentação pessoal sua, do seu colega, usando tal, tal coisa. Claro que um estudante no primeiro dia de aula não vai entender isso em português, sim? Como professor, eu vou dar essa instrução em português, mas eu também vou fazer a tradução ao espanhol. E eu sempre peço para um estudante desse grupo, né, quando é um grupo, eu pergunto, bom, agora diga-me em espanhol o que foi que eu pedi, tá? Uhum, Porque é aquela coisa, ou seja, vamos usar o espanhol agora, ou seja, agora a gente vai usar o espanhol para que você me diga o que eu quero que você faça na língua alvo, né? Na língua que você quer aprender, tá bom? Mas, claro, ou seja, eu não posso dar todas as instruções em português. Por quê? Porque algumas coisas, com certeza, é, vão ficar para trás, né? Eu lembro que eu tenho uma uhum, atividade que é fazer um roteiro de um vídeo, né? Então, eu falava com os estudantes, faça o roteiro de um vídeo de apresentação. A primeira vez que eu dei essa tarefa, eu pedi para os estudantes e eu só falei em português, né? Aí o professor lá, acreditando que não, todo mundo vai entender, né? Metade da turma me mandou um vídeo e não um roteiro. Falei, claro, ou seja, viram, uhum, vídeo é uma palavra parecida com o espanhol. Roteiro não existe no espanhol, é guion, ou seja, é para fazer um vídeo. Vou gravar o vídeo, sim. né? E já fez a outra atividade, não a que era para fazer. Então eu falei, não, então eu tenho que dar a instrução também em espanhol. Eu preciso, porque eu preciso usar a língua para resolver certos problemas. E, por exemplo, quando aparece, não sei, quando a gente tem que fazer explicações gramaticais, porque às vezes você precisa, né? Então eu vou explicar, não sei, o uso da preposição de, como transforma isso em da em português. Gente, existe a palavra preposição em espanhol. Eu necessito dizer para a pessoa que isso está no espanhol, que essa preposição existe no espanhol, que se chama preposição e que no espanhol se usa assim e que no português a gente vai usar assim. Posso fazer isso no espanhol? Eu, professor Sander, acredito que eu posso. Porque Uhum, isso é usar um conhecimento que a pessoa já tem internalizado
e agora ele vai ter que olhar para o português como funciona isso em português. Então, eu Sim. acho que isso você pode fazer, isso é necessário, inclusive. Fazer uma comparação, a gente pode aprender também por associação, por comparação, perceber que algumas estruturas são parecidas, que outras estruturas não se apresentam em determinado idioma, né? Então, começar a perceber isso como se fossem peças de um quebra-cabeça e como que elas se encaixam. Às vezes são as mesmas peças, às vezes elas têm uma mesma estrutura em idiomas diferentes, né? E eu Claro, acredito claro. também que isso ajuda bastante a aprender qualquer outro idioma que você queira. Mas eu tenho Sim. uma suspeita de por que talvez a gente começou a acreditar nessa mentira de que não se pode usar a língua natal, nativa, o idioma nativo, quando você está aprendendo outro idioma. E eu passei por uma experiência, na verdade, passei por duas experiências de fazer intercâmbio. Intercâmbios curtos, uma foi nos Estados Unidos, outra foi na Espanha. E nesses locais eram aulas com pessoas de várias nacionalidades diferentes. Tanto nos Estados Unidos, eu lembro que eu tinha colegas da Coreia, do Japão, do México, também do Brasil. E normalmente o professor ou a professora é daquele local, nascida e, né, com o idioma nativo, e o idioma alvo é o nativo. E na Espanha também foi a mesma coisa. Tinha havia uma quantidade de pessoas na sala de aula, de nacionalidades diferentes, então o denominador comum terminava sendo aquele idioma que a gente estava aprendendo. Só que, então assim, então, ok, nessa situação específica até se compreende por que só vai usar inglês, por que só vai usar espanhol, por que só vai usar, por exemplo, português. Porque naquele caso, a língua em comum que todas as pessoas têm é aquela, né? Sabendo um pouco Claro. mais ou sabendo um pouco menos, mas eu acho que a gente terminou importando essa ideia e difundindo para qualquer local, dizendo, não, você está aqui, nós somos brasileiros, mas a gente só pode se comunicar naquele idioma-alvo, porque a aula é de inglês, então a gente só vai falar inglês, por exemplo, entende? Eu tenho uma Claro, suspeita claro, de que claro. foi por isso que as pessoas começaram a acreditar, a importar essa ideia, difundir, mas sem perceber, opa, não, mas ali tem uma lógica, tem um motivo de nas aulas de intercâmbio só se falar um idioma, se priorizar um idioma. Porque eu não conseguiria conversar com meu colega que fala japonês se eu não estivesse falando inglês. Afinal de contas, eu não sei falar japonês, né? Mas você percebe os alunos assim resistentes a falar português porque eles querem usar só o espanhol? Como é que é essa transição? Você falou que o objetivo é que eles se comuniquem em português brasileiro, mas você percebe essa certa resistência no começo e depois ela se dissipa? Ou como é que você administra isso para que eles comecem a sentir mais confiança para falar cada vez mais em português? Tem uma outra, um outro mito, né? Ou tem uma outra questão, um outro problema, que é o fato dos estudantes, né, dos alunos pensarem que eu só posso falar, no meu caso, português brasileiro, quando eu saiba perfeitamente falar português brasileiro. Caramba, você não vai falar nunca, porque perfeitamente, eu acho que é difícil que alguém saiba perfeitamente alguma coisa, né? Então, aquela ideia de que, ou seja, é ainda aquela velha ideia de que quando você chegar no ideal, sim? Não tem não há uma valorização do caminho, das etapas, né? Então, nas primeiras aulas, os estudantes dizem, eu falo, apresente-se em português. Aí eles dizem, professor, que eu não sei pronunciar isso. Eu falei, sim, eu sei que você não sabe pronunciar isso. A gente ainda não viu o alfabeto, não viu fonética, você não vai saber pronunciar. Mas você sabe dizer ao menos o seu nome, nome. Então, você sabe alguma coisa. Então, é aquela coisa, né? Eu não espero que o estudante, no começo, ele fale o português que eu espero que o estudante fale já quando está terminando, sei lá, C1, C2, né? Pensando nessas construções, nesses modelos, né? Então eu digo para os meus estudantes, olha, é um processo, sim? Eu digo para os meus estudantes, olha, hoje a gente vai aprender que em português tem algumas palavras que no espanhol são masculinas e que no português são femininas. Tranquilos, vocês vão passar 3 meses errando isso.
Eu não sei, eu sei que vocês vão errar. Eu também morei na Argentina, e quando eu morava na Argentina, eu dizia que eu queria la água. E o argentino me olhava, água? Por que el água? Então, é claro, você Uhum. vai errar. Ou seja, é inevitável, você tem isso na cabeça. É um processo, tá? Eu não quero que amanhã você saiba, em português a gente diz a R assim, assim. Você teve uma aula, a gente vai falar essa R um monte de vezes até o dia que você, não sei, alguma coisa na sua cabeça lá acontece, né? A mente da gente é traiçoeira, não sei, a mente gosta de funcionar à sua maneira, né? Um dia a mente vai. R, não é R, sim? É REU, não é REU. Você vai errar muitas vezes. E eu vou corrigir você muitas vezes também. Às vezes eu não vou corrigir, porque eu sei que é parte da sua fala. Eu quero que você fale. Uhum. Eu não quero parar a sua fala, né? Eu quero que você produza, produza, produza. Às vezes eu vou ter que parar e falar: olha, já tem 5 meses que você está falando do Rio, né? Já até aí, né? Já comece aí a se policiar um pouquinho, né? Porque é Rio, tá? Rio é um espírito do espanhol aí que você tem que tirar da sua cabeça, já, né? Mas eu sei que é um processo, que não é de um dia para o outro. Então, esse medo, essa coisa de enquanto eu não falar perfeitamente, tá? Na primeira aula eu digo para os estudantes: vocês, a partir de hoje, são lusofalantes. Vocês falam português. Professor, mas eu só sei dizer o meu nome. Quando eu, quando eu aprendi português, quando eu falei pela primeira vez, a única coisa que eu falava é má. Nem era mãe. Ou seja, Uhum. se eu, na primeira palavra, já falava português, você que sabe dizer o nome e se apresentar porque não fala, caralho. Já fala. Vou começar a adotar essa abordagem também nas minhas aulas, porque eu ainda sinto um certo medo, né? É um tema que permeia muito, assim, os meus pensamentos e a forma como eu conduzo as aulas e etc. É o medo. Como lidar com medo, como deixar de ter medo, como incentivar que vá mesmo com medo, porque há um receio muito grande, né, de cometer o erro, de não falar perfeitamente, de não falar como um nativo, uma nativa. E todos esses medos têm um efeito devastador que é atrapalhar. A pessoa às vezes até não consegue avançar por conta de tanto medo assim, né? Eu acho que E isso é, pode falar. eu acho que isso é muito da nossa, não sei se do nosso tempo, né? Mas desse mundo ocidental, que é muito essa coisa de valorizar a meta e não o processo, tá? Acho que vem um pouco aí, vamos para a filosofia, né? Vem da nossa educação cristã, ok? Que a ideia é chegar no paraíso e não viver o mundo. Ou seja, não, gente, o mundo é importante, o caminho é importante, o processo é importante, os erros são importantes, tá? Se Uhum, você não errar, tá? Se você não errar, você não vai conseguir descobrir onde você tem que melhorar, né? Eu brinco com os meus estudantes, né? Eu dou uma atividade, aí eu falo para eles: olha, aquele que acertar menos é o que tem a maior nota. E por quê, professor? Ué, porque eu sei que agora vocês não têm esse conhecimento. Se você acertou tudo, você usou alguma forma de fazer que não era a forma. Então, uhum, cuidadinho aí, tá? Então eu falei, a ideia é que a gente também valorize o processo, valorize as inadequações, valorize os erros, valorize aquilo que não deu certo hoje, mas que amanhã vai dar certo, porque isso é parte do caminho, né? E por uhum, isso eu gosto de dizer que eu sou um caminhante, porque é isso, gente. O importante não é somente chegar, o importante também é a viagem que a gente faz, né? A paisagem não está só na chegada, a paisagem também está na viagem. uhum. E você aprendeu espanhol? Você, como enquanto professor de língua portuguesa, mas você mora na Colômbia, então você aprendeu espanhol. Agora me fala um pouco desse Sandro que estudou. Agora o Sandro estudante. Como é que você usava o português para te ajudar a aprender o espanhol? Ou como é que você ainda faz? Porque é um processo que a gente não acaba nunca, né? Eu estudo inglês todos os dias, sempre, e sempre aprendo. Todo dia eu aprendo alguma coisa. É incrível, impressionante. Então, como é que é você, Sandro, não professor agora, mas o estudante?
Eu usava muito o português porque eu aprendi espanhol de uma maneira autodidata, né? É, primeiro eu sabia que eu ia morar na Argentina, então eu deveria começar, né? Então eu comecei com o processo e no começo o meu processo era traduzir, porque eu falei, o que eu vou fazer? Fiz traduzir, né? Então eu escutava, não sei, eu escutava as músicas que eu queria e falei, agora eu tenho que traduzir para saber, né? E foi pouco a pouco, né? Às vezes eu ia para a gramática do português para conseguir entender o que que era a gramática do espanhol, né? Ou não sei, eu usava a fonética do português e eu pensava, nossa, então em português existe uma R. Existe esse som no português, esse é o som. Mas no espanhol é outra letra que faz esse som. Mas eu tenho esse som no português. Então eu anotava lá, olha, essa maldita letra é essa letra no português. Então aprenda que você tem que pronunciar essa letra assim. E então eu estava usando o meu português. Né? Eu estava sabendo que eu já tinha algo em português que no espanhol era representado de outra forma. Então eu deveria usar essa outra forma. Então o Sandro é estudante sempre, sempre. E o Sandro, eu sou um apaixonado por culturas, né? Então, eu sempre tentei, principalmente depois que eu cheguei na Colômbia, tentei entender qual era a relação, né, que tinha Colômbia e Brasil, quais eram as relações possíveis entre Colômbia e Brasil. E eu estava usando o português para entender essa relação. Eu estava lendo em português, mas eu estava pensando na Colômbia. Então, quando eu estava entendendo a Colômbia, eu estava também já começando a entender, bom, então a Colômbia fala dessa maneira porque tem essa coisa, tem isso, né? Tem essa geografia que é assim. Então, nessa região que eu estou, eles vão falar dessa maneira. Então, eu estava usando o português para entender a Colômbia, para poder aprender o espanhol. E eu continuo, até hoje eu continuo fazendo isso, sim. Porque eu acho que dentro de mim os dois idiomas convivem, se misturam. A gente diz nas línguas, né, que tem esqueci o nome, não sei se é hiperlíngua, mas enfim, a gente vai criando como uma terceira língua dentro da gente quando a gente sabe duas línguas, depois a gente vai criando uma quarta língua quando a gente sabe três línguas. Por quê? Porque a gente vai também desenvolvendo uma espécie de outra personalidade, né? Quando a gente está falando uma outra língua. Então tem tudo isso. Então eu sei que o Sandro brasileiro não vai fazer algumas coisas que o Sandro que fala espanhol sim faz. E eu tenho plena consciência disso e eu gosto disso. E eu acho que isso é você ser capaz de respeitar as culturas, de respeitar os processos e de você deixar também se influenciar por cada língua que você está falando. E agora, por exemplo, quando eu for aprender, não sei se algum dia eu vou aprender italiano ou outra língua, eu vou ter que usar o espanhol e o português junto, porque eu já tenho bagagem no espanhol e no português, tá? Então eu necessito dessas duas línguas já para ir para uma terceira língua. Tem coisas que eu já saberei, tem coisas que eu já tenho dentro de mim que eu não necessitarei interiorizar mais porque eu já tenho isso. E eu vou usar, sem medo de ser feliz. Sim. E aí eu ia perguntar agora exatamente sobre medo e erro. E como é que é o Sandro, estudante, com relação a erro? Como é que você se sentia? Como é que você se sente? Como é que você lida com isso? Como todo ser humano, né? Quando a pessoa faz a correção, você fica. Droga. Sim, droga. Tipo, Mas eu brinco de muito. novo. Sim, mas eu brinco muito comigo, né? Então, recentemente eu estava estudando inglês, tá? E quando a professora dizia, não, você está fazendo e não é assim. Aí eu fazia assim, porque não entra. E todo o grupo começava a rir. Por quê? Eu falei, pois sim, é. Ou seja, eu estou errando, eu vou errar. E fazer o quê? Eu tenho esse processo, né? Então, sim, dá um pouquinho de vergonha, claro que sim. Mas eu também dou risada de mim mesmo quando eu estou errando, tá? Porque eu falo, não, eu tenho que rir para interiorizar nesse momento. No momento da risada eu sei que eu ri por isso. Então, algum dia eu vou lembrar desse riso e eu vou saber disso, né? Então, o Sandro é estudante, ele se sente um pouco de vergonha quando erra, mas ele também dá risada quando erra e ele usa o erro. O Sandro, estudante, usa o erro para aprender. Eu gosto de pensar, eu não gosto muito da palavra erro em idioma, né? Eu gosto de pensar em inadequação, né? Sim. Porque pode ser que às vezes
essa inadequação tem a ver com uma norma, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei para você sobre a pronúncia de de um TH? som do inglês do TH em português. E você deu uma resposta e eu falei, fantástico, que é, não se preocupe com isso porque tem muitas formas de pronunciar. Ah, maravilhoso. Porque é um pouco isso, né? Às vezes a inadequação tem a ver com essa norma que querem vender como a perfeita, né? E é importante, às vezes, aprender isso, mas às vezes é importante também dar espaço para outras formas, né? Porque também tem aquela coisa, né? Você também vai criar uma forma de pronunciar que é sua, sim? Que Sim. você tem que ser entendido, mas que é sua. E de alguma maneira isso também faz parte da comunidade, porque o idioma ele não é só daqueles que são nativos do idioma. O idioma também pertence àqueles que aprendem o idioma. Quando você começa a aprender o português, você também contribui para que o português se reinvente ao longo da história. Sim. E com relação à língua portuguesa, à língua inglesa, por exemplo, hoje são mais de 2 bilhões de pessoas que aprendem, que falam, que se comunicam em inglês. E não são 2 bilhões de pessoas que nasceram em países que a língua oficial ou uma das línguas oficiais é o inglês. Então, tem muito mais pessoas não nativas falando inglês hoje do que pessoas nativas. Eu fico imaginando, então, o impacto que isso vai ter daqui a alguns anos com relação a essa transformação na língua. E Claro. está tudo bem. E por isso que há já alguns estudos, alguns linguistas já chegaram alguns estudos, fazendo alguns estudos em relação à fonética e perceberam que aquele som do TH, que é um pouco complicado porque não existe um equivalente na língua portuguesa, por exemplo, think, esse, ele provavelmente vai sumir. Há uma previsão, mas aqui é só previsão, de que ele possa sumir em 2060. Oh, Porque vão ser muito mais pessoas não usando esse som do que pessoas que o usam. Então, a tendência é que ele desapareça. E claro, é claro, isso, a claro. gente transforma, cada um a gente contribui de alguma maneira, né? E nessas contribuições a gente transforma a língua. Sim. Mas você Isso. falou sobre. Desculpa. Não, eu só queria. Essa semana eu li uma frase que eu não lembro a frase assim, não tenho assim de cor, mas a ideia da frase é que a gente geralmente pensa que as línguas evoluem, né? Que as línguas vão passando por um processo e já, sim? E na verdade não são as línguas que passam por processos, somos nós, pessoas que falamos a língua, que vamos passando por processos, que vamos, não sei se evoluindo ou evoluindo, enfim, mas que Uhum. vamos transformando essa língua, né? O ápice disso é dizer que não existe língua, existe pessoas que falam uma língua, sim, e essas pessoas vão criando novas formas. E isso é muito bonito, né? Isso para mim, funciona, faz com que eu entenda muita coisa dos processos e faz com que eu valorize outras coisas também. Eu acho Uhum. que isso é importante. Você falou agora uma coisa que me fez pensar o seguinte: se a gente começa então a ter essa visão de que não existe uma língua e sim pessoas que falam uma língua, não existe, são pessoas que utilizam um código, né, para se comunicar. Então, a gente para um pouco de ter uma visão de nós irmos atrás de uma língua do Uhum. que nós estamos construindo. Percebe? Sim. Sim, A gente claro. talvez saia um pouco dessa visão passiva, né? Que, não, eu só vou esperar, assim, eu eu tenho que aprender o que já está ali posto e eu não posso, de alguma forma, contribuir, eu não posso, de alguma forma, modificar, eu não posso, de alguma forma, transformar. Claro, Passando a ter claro. essa visão, a gente passa a ter uma postura um pouco mais ativa, né? Como falantes e como ouvintes. Claro, cara, porque é aquela ideia, né? Quando você vai aprender um idioma, quando você está aprendendo um idioma, você não é só um receptáculo, você também Uhum, é alguém que vai construir a língua. Isso, por isso que eu digo para os meus estudantes a partir da primeira aula, vocês são lusofalantes e aquilo que vocês estão fazendo agora, de alguma maneira, vai refletir no futuro da língua portuguesa, assim. Algum dia a sim. gente saberá, nossa, aqui, como aconteceu com o latim, talvez o latim seja grande exemplo disso, né? A gente fala português e não galego, ou a gente fala espanhol, porque teve umas pessoas em determinado lugar que começaram a aprender latim, mas transformou completamente o latim até chegar no idioma diferente, que é o português,
que é o espanhol, que é o italiano, e pensando ainda nessas línguas que são tidas como línguas com normas e tudo, né? Sem esquecer todas as variantes que sofreram Sim. influência e que são faladas ainda hoje. Ou seja, gente, cada pessoa e cada grupo que vai aprendendo uma língua vai construindo uma outra língua. E isso é inevitável porque é aquela coisa. Não existe língua, não existe só o código. Existem pessoas que vão criando e recriando esse código. Ou seja, os Eu sonhos dos queria, gramáticos. sim, é, eu queria colocar uma questão para você. Eu queria te perguntar se você também tem um pouco dessa inquietação como professor. Muitas vezes em aula fazem comparação. Ah, mas eu não sei inglês porque, no meu caso, né? Eu não sei inglês porque, olha o tanto que eu sei em português, eu não sei falar isso em inglês. Ou seja, fazer uma comparação da língua materna com uma língua que está aprendendo, né? Uma língua-alvo. Fazem isso também com você? As pessoas também têm um pouco isso de comparar o tanto que elas já sabem em espanhol com o tanto que elas ainda não sabem em português? Sim, acontece muito, né? É aquela ideia de proficiência como quantidade, né? De quanto mais vocabulário eu tenho, mais eu sou proficiente em uma língua, né? Então, eu digo para os estudantes, olha, se eu for para um congresso de física em português, eu não entendo nada. E eu sei português, é a minha língua nativa. Olha, gente, eu acabei de ver um pessoal da computação gráfica conversando e eu não entendi nada. Porque eu não entendo o que eles estão falando. Não é a minha praia, a gente diz no Brasil essa expressão. Não é o meu mundo, né? Então, é aquela coisa, né? Eu falo para eles, não, ser proficiente não é ter a mesma quantidade de palavras, de regras, de tudo que você tem no espanhol, sim, que você vai ter em português. Não é isso. Ser proficiente é conseguir se comunicar, conseguir que as pessoas te entendam, conseguir realizar algumas coisas no idioma, tá? Eu, a partir do momento em que eu consigo chegar num lugar e pedir comida e pagar essa comida, eu me considero proficiente, porque o meu objetivo era esse, não passar fome, já sei fazer Uhum. isso, né? O dia que eu necessitar aprender física quântica em espanhol, pois eu vou estudar para física quântica em espanhol e serei proficiente nisso, tá? Por enquanto eu não necessito, tá? Então, sei lá, professor, eu vi uma série, professor, que falava sobre as lendas do Amazonas e eu não entendi nada. Claro que você não entendeu. Você Eu não também não tem esse entenderia. vocabulário. Não é o seu mundo, você não vai entender. Ou seja, normal que você não entenda. E é o que você acabou de falar. Olha, eu também não entenderia. Eu teria que Uhum. estudar para saber do que estão falando. Por quê? Uhum. Porque não é o meu mundo. Eu não sou proficiente nisso, sim? Proficiência não tem a ver com saber tudo. Tem a ver com saber algumas coisas para fazer aquilo que você necessita. Eu gosto muito da língua portuguesa, ou da língua brasileira, tá? Porque exatamente o CELPE-BRAS, que é a prova do Brasil, ele tem essa ideia de proficiência, que proficiência é saber realizar ou executar algumas tarefas e não quantidade. E eu acho que isso é importante. Uhum. Bom, agradeço muito, muito mesmo pela nossa conversa. É sempre para mim é sempre muito bom conversar com você porque você me acalma, você me mostra que as minhas angústias também são compartilhadas muitas vezes por você e a gente continua nesse caminho de mostrar que, primeiro, quando a gente faz essa comparação do quanto que você já sabe na sua língua nativa e do quanto que você ainda não sabe no outro idioma, é como se estivesse fazendo uma comparação de maçãs com carros, né? Comparar elementos que não são comparáveis. A gente ainda não percorreu esse caminho. Eu gosto muito de usar nas aulas o ainda. Então, você ainda não percorreu esse caminho, você ainda não precisou dessa informação, você ainda não colocou em prática isso. Então, eu gosto muito de conversar com você e da segunda vez que a gente tem uma live, né? E, e eu me lembro de uma postagem que você fez, eu até anotei aqui, que você fala sobre o seu caminho e suas metas. O quanto que é importante estabelecer, perceber o seu caminho e estabelecer as suas metas.
A gente não precisa produzir todo dia, a gente não precisa aprender uma palavra nova todo dia, não necessariamente isso vai acontecer, mas perceber esse caminho, como você falou durante a live, e você já falou em várias postagens suas e etc. Isso que é o que a gente precisa talvez tirar e mostrar para as pessoas que assistiram essa live e que assistam depois, que tá tudo bem falar a sua língua nativa enquanto você aprende um outro idioma, que tá tudo bem errar, que tá tudo bem. Não, na verdade, não seria exatamente cometer um erro, mas ser inadequado em algumas circunstâncias. E é um processo, é um caminho, né? Então, eu te agradeço muito e muito obrigada mesmo. Essa foi mais uma live que eu fiz. É um esquenta para o evento que eu vou realizar agora em março. Então, se alguém que aqui queira participar do evento, para se inscrever é muito fácil, basta clicar lá na bio. E eu sugiro fortemente que passem a te seguir, porque é uma troca muito boa que você faz e de uma forma muito leve, com muito humor. E muito obrigada por de novo compartilhar o seu tempo, me doar o seu tempo e para a gente conversar sobre isso. Obrigado a você pelo convite, tá? Obrigado pela troca e tamo junto e misturado. E sempre que precisar, aqui estamos. Tá Thank bom. you. See ya. Bye. Bye!